crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Luciana e antes de começarmos, vamos aos nossos recados iniciais, não é mesmo? Então lembre-se lá, lave bem as mãos, mantenham sempre elas higienizadas, né? Se não lavou a mão, sempre passa o álcool em gel, que é muito importante mantê-las sempre limpas. Sentar no local confortável para você prestar bem atenção na aula, não perder nenhum detalhe e evitar tocar no seu rosto, tudo bem? Agora então vamos conferir os materiais. Eu acho que você já está com eles todos pertinhos, mas é bom sempre relembrar. Então é o caderno, lápis, borracha, apontador. E sempre que aparecer a imagem do caderninho é porque aquela informação, o registro tem que ser feito, tá bom? E vamos já fazer o nosso primeiro registro da aula de hoje. Então, registre no seu caderno a data e língua portuguesa. Registro feito? Então vamos relembrar o que fizemos na aula anterior. Então na aula anterior, vocês lembram lá que eu cheguei, com uma caixa, entre aspas, da interrogação e que nós íamos tirando alguns elementos dessa caixa que tinha relação com o próximo texto que nós íamos ler. Mas nós descobrimos que nós não íamos ler o texto, nós íamos ouvi-lo. E esse texto era uma notícia. E aí nós tínhamos que ter a escuta atenta a ele. Depois nós vimos de que local nós tiramos aquela notícia que nós ouvimos. E nós percebemos que além dela ser feita para ser narrada, lida, nós também encontramos o texto inteirinho no site. E que nós vimos que nesse site em específico é assim que acontece. Alguns outros também. E outros, nós não vamos encontrar a notícia conforme ela foi lida no noticiário de rádio, que era o gênero que nós trabalhamos, noticiário de rádio. E que nós descobrimos que o noticiário de rádio, ele nada mais é que são as notícias que são lidas diariamente. Lembram-se que eles têm algumas características bem particulares, né? Tem que ser um texto mais objetivo, tem que ser lido com muita clareza, a leitura tem que ser com entonação e um ritmo que o ouvinte e não o leitor entenda, e outros detalhes que nós vimos também no decorrer da aula. Tudo bem? Depois que nós ouvimos a notícia, nós lemos a notícia e fizemos uma atividade. Lembram-se que era essa atividade aí, que vocês tinham que ler alguns trechos da notícia e nesse trecho nós tínhamos algumas palavrinhas, olha aí, que foram marcadas para a gente pensar no sentido delas. E as 3 palavrinhas, os trechos eram escoar, vestígios e procriação, em que vocês tinham que analisar dentro do contexto do dicionário, no contexto do trecho, qual era o significado que o dicionário trazia mais adequado a ela. Muito bem. Depois nós fomos explorar palavras do texto, que são, eu coloquei apenas 3 exemplos aí, que são as palavras escritas com C cedilha, que é o sinal gráfico, que representa o som de 2 S's. Lembram que nós até vimos a regrinha? Nós analisamos algumas palavras, ali tem 3 exemplos, que toda vez que nós temos a vogal A, a vogal O ou a vogal U, esse som vai ser representado com C cedilha.
Muito bem, e depois, antes de terminarmos a aula, nós fizemos o Descobrindo Cedilhas, em que nós tínhamos definições do dicionário e que a palavra era escrita com C cedilha. Mas vamos retomar um pouquinho mais isso, que ainda ficou um pouquinho de dúvida. Então vamos lá. Então nós temos aqui a letra A, a letra O e a letra U. Então, conforme a regularidade que nós percebemos nas palavrinhas, nós vamos colocar aqui elas novamente. Então, o que nós percebemos? Que todas as vezes que a palavra tem o A, estão vendo lá? O C cedilha vai ser usado porque ele vai ter o som de 2 S's. Quando essa vogal é O, estão vendo lá? A mesma coisa. Então, também vai ter o C cedilha. Então, eu vou ter que fazer a utilização do C com o sinalzinho gráfico aí, representando o C cedilha. E o U, a mesma forma. Olha lá, que nós tínhamos essas duas palavrinhas. Tudo bem? Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer o registro da regra que faltou nós fazermos na aula passada. Então, a primeira regrinha para o uso do C cedilha. Então, o C cedilha é aquele sinal gráfico que aparece embaixo da letra C. E lembrando que ele representa o som de 2 S's. Ok? Próximo. O C cedilha é usada sempre antes das vogais A, O e U, conforme nós acabamos de ver todas as palavrinhas que nós falamos na aula passada. E algo bem importante a gente lembrar, o C cedilha, ele é usado em palavras de origem árabe, africana e indígena. Então, eu quero que você registre essas 3 regrinhas para o uso da C cedilha. Anote aí. Registrou já a regrinha para não esquecer mais? E lembre-se, toda vez que tiver dúvida, volte no seu caderno aí para ver a regrinha do uso da C cedilha. Só que tem mais um detalhe que é bem importante a gente lembrar. Vocês lembram que quando vocês trabalharam com o professor Rodrigo os ditongos, vocês trabalharam para a acentuação, lembram? E vamos se lembrar um pouquinho do ditongo? Que o ditongo é a junção de 2 vogaizinhas. Lembram que ele explicou para vocês? O uso de cedilha, ele dá a mesma ideia. Então, quando eu tenho palavras que tem antes o ditongo, tá? Por exemplo, beiço. Então, eu tenho o ditongo, o bei, o e e o i. Então, esse so no final, eu vou usar o C cedilha, ok? Por quê? Porque a última letra é a letra O, entra na regra, como vocês estão vendo aí. Então, ela tem que ser usada a C cedilha, tudo bem? Então, não esqueça. Então, em algumas palavras de ditongos, nós vamos precisar usar. Mas se eu tenho dúvida ainda, o que eu vou fazer?
Lembra que eu sempre falo para vocês? Na dúvida, consulte o dicionário. E aí, o que nós fizemos? Nós fomos consultar o dicionário para ver o que o dicionário falava. E olha lá o que o dicionário falava para gente. Significado de cedilha. Substantivo feminino. Sinal gráfico que se põe abaixo do C para representar o som de SS. Os dois S's. Então, o que a gente acabou de ver nos exemplos e na regra. Olha o próximo. Sinal semelhante a esse usado em outros alfabetos de outras línguas. Nós acabamos de ver lá que são palavras que têm origem em outros idiomas. Próximo, na gramática. Usa-se antes de A, O e U, mas nunca no início de uma palavra. Então, você nunca vai ver uma palavra começando com C, cedilha. Etimologia. A gente falava bastante de etimologia, né? A gente sempre está retomando ela, porque é a origem das palavras. As palavras não nascem, né? Assim, elas têm que ter uma origem. Então, olha lá o que diz a etimologia. Origem da palavra cedilha, do espanhol cedilha. Então, a palavra cedilha vem do espanhol. Depois que agora a gente já relembrou um pouquinho mais a regra, falamos um pouquinho mais delas, vocês lembram que tinha um momento jurássico, que vocês tinham uma tarefinha lá para fazer. Qual era? Olha lá comigo. Qual é a diferença entre noticiário de rádio e podcast? Então, era a tarefinha de vocês. Então, vamos fazer a correção. Então, a diferença. Então, vamos ver o que é noticiário de rádio. Noticiário de rádio faz sua transmissão ao vivo e permite a interação do ouvinte, a espontaneidade e o improviso. Então, o noticiário de rádio ele é feito para falar naquele momento. Só que tem alguns sites que eles arquivam as gravações para você ouvir depois. Só que a característica principal é ao vivo. E o podcast? Olha lá. O podcast normalmente tem um especialista ou um grupo de pessoas falando sobre algum assunto. É gravado. Então, para ser acessado a qualquer hora, simplesmente apertando play ou mesmo baixando o áudio. Então, ele é feito exclusivamente para ficar disponível para você ouvir na rádio. Tudo bem? Então, ele não é ao vivo. Então, eu quero que você faça a correção aí. E para você fazer a correção, vocês viram que eu deixei sublinhado. Então, vocês podem apenas conferir, registrando o que está sublinhado aí. Correção feita? Então vamos ver o que vamos fazer na aula de hoje. Na aula de hoje, para iniciarmos, nós vamos relembrar o texto. Então, relembrando o texto é aquele momento em que nós vamos relembrar partes dele. Primeiro, para a gente relembrar, vamos colocar aqui o nosso tema, né? Que é o Vespersaurus paranaense. Então, vou colocar aqui a imagem dele para ajudar a gente a relembrar, né? Sobre o que a gente falou sobre ele. Lembram-se que nós lemos e antes ouvimos o noticiário de rádio? Então, o que nós vamos fazer agora? Primeira tarefinha de vocês. Vocês estão vendo aí que eu tenho muitas palavrinhas, né? Embaralhadinhas. Aí é o título do texto. Então, qual é a sua tarefinha? Você vai me dizer qual é o título do texto que lemos na última aula. Para isso, desembaralhem as palavrinhas e coloquem na ordem correta.
E aí, desembaralhou as palavras, colocou na ordem certa. Então, vamos fazer a correção aqui? Então, vamos pensar. Quando nós ouvimos o noticiário, a notícia lá do rádio, qual foi a primeira informação que ele nos passou? O local. Mas o local era o Nordeste ou era o Paraná? Era o local, o maior, né? Então, era o estado do Paraná. Então, primeiro ele citou lá onde que estava acontecendo aquele fato. Mas porque a notícia, ela nos dá fatos, né? As informações. E daí, o que ele falou que aconteceu no Paraná? Que o Paraná fez o quê? Isso aí. Então, o Paraná, ele revelou. Então, ele revelou o quê? O que ele já tinha revelado? Ele revelou espécies ou só dinossauros? Isso. Cadê? Ele revelou... Aqui, ó. Só que ele revelou, quer dizer que ele está revelando naquele momento essas 4 espécies? Não, né? Quer dizer que já tinham sido reveladas essas espécies. Então, quer dizer que o Paraná já revelou. Tá? Por quê? Porque o Vespersaurus paranaensis era uma nova espécie que eles estavam estudando, que tinha sido descoberta. Tá? Então, o Paraná já revelou 4 espécies. Espécies do quê? Isso, de dinossauros. E como que eles fizeram essa descoberta? Foi do nada, sim? Foi uma situação que gerou o quê? Isso, foi a situação lá, né, do escoamento da água que fez com que eles descobrissem. Mas, para eles permitissem que descobrissem, né, isso foi com pesquisas. Muito bem. Então, eles fizeram as pesquisas para descobrirem, né, a espécie lá do dinossauro. Não só essa que foi descoberta agora, mas as outras também. Então, o Paraná já revelou 4 espécies de dinossauros com pesquisas. E aí, onde que aconteceu isso? Isso. Então, pesquisas em área. Aí vem o local específico, né? Em área da região Nordeste. Certo? Então, esse aqui é o título do nosso, tá? Isso aqui é o título do nosso texto. Tudo bem? Então, vamos fazer a conferência lá? Então, confiram lá comigo. Vou dar um tempinho aí para você corrigir se você colocou nessa mesma sequência. Corrigiu aí? Então, só vamos retomar aqui o título. Então, o Paraná já revelou 4 espécies de dinossauros com pesquisas em área da região Noroeste. A professora leu agora há pouco, né? Nordeste, mas o certo é Noroeste, tá? Então, corrija certinho no seu caderno. Agora que nós já relembramos o texto, vamos relembrar o título do texto, agora vamos relembrar o texto. Então, você tem aí números e letras. Então, você vai relacionar as informações de acordo com a sequência ouvida e depois lida por nós. Lembram-se que nós fizemos isso, tá? Do noticiário de rádio. Então, você vai ler as informações. No seu caderno, você só vai registrar o número e a letra que corresponde à sequência. Mas é a ordem que as informações foram aparecendo no texto. Vou dar um tempinho aí para você.
Prontinho? Relacionou as informações? Então vamos fazer a correção? Qual foi a primeira informação que apareceu e que nós ouvimos, né? Foi essa aí, olha lá. Cruzeiro do Oeste ficou famoso devido à descoberta do primeiro dinossauro encontrado no estado, Vespersaurus paranaensis. Então vamos colocar aqui. Vocês viram que eu destaquei aí o verbo principal, né? Que é o ficou, quer dizer que é algo que já aconteceu. Lembrando que notícia é sempre fatos que já aconteceram. O que veio depois? Isso, depois veio a fala da historiadora, que ela explicou que a descoberta de uma espécie única, chamou a atenção do mundo todo. Que essa é uma descoberta, né, de uma espécie única. Depois, o que ele falou? Ele falou um pouquinho sobre, olha lá, Cruzeiro do Oeste. O que foi Cruzeiro do Oeste? Que era antigamente um deserto, mas que concentrava grandes chuvas em algumas épocas do ano. Bem diferente da vegetação que nós temos lá atualmente. Por isso que ele usou era. E por fim, nós temos o que foi encontrado. Olha lá, cerca de 20 fósseis de dinossauros já foram descobertos no Brasil. E o Vespersaurus paranaensis é o primeiro do Paraná. Então, por isso que esse fato foi tão importante, né? E sempre estão falando sobre ele. Muito bem. Então, agora que nós já relembramos, né, a ordem dos fatos, eu vou dar um tempinho, bem rapidinho, para você fazer a conferência da sua resposta aí no seu caderno. Conferiu? Tudo certinho? Então agora vamos para o de olho na pontuação. O nome já diz tudo, de olho na pontuação é para nós ficarmos atentos a uma pontuação que vai aparecer aí nos trechos que nós vamos ler. Mas fique tranquilo, porque eu grifei cada uma para você sempre prestar atenção qual é a importância dessa pontuação no trecho que nós vamos ler. São alguns trechos, então vamos ler com atenção. Então vem comigo. Olha o primeiro trecho. A área é reconhecida também por ter o que pode ser a maior concentração do mundo de vestígios de dinossauros voadores, os pterossauros, pois ali 2 espécies já foram identificadas. Olha o segundo trecho. Para continuar as pesquisas e mostrar os fósseis à população, a Prefeitura de Cruzeiro do Oeste inaugurou em julho de 2019 o Laboratório e Museu Paleontológico da cidade, com o apoio da Universidade Paranaense e de acordo de cooperação técnica da Universidade Estadual de Maringá. Observaram o que está em destaque? Então lembre-se que a gente está falando o quê? Sobre a pontuação. Então o que essas informações têm a ver com a pontuação? Pense aí e vamos ler os próximos trechos. Olha lá. Ao saber que a origem do objeto era de Cruzeiro do Oeste, ele foi até o município e viu que, no mesmo local, havia muito mais registros de dinossauros. Próximo. De acordo com pesquisadores, a área de arenito do noroeste do Paraná era, antigamente, um deserto, mas que concentrava grandes chuvas em algumas épocas. Como os registros encontrados no local são de animais jovens, é provável que a área de tão especial era usada para a procriação. Agora que nós terminamos de ler esses trechos, vocês perceberam que algumas informações foram destacadas? E pensando na pontuação, eu pergunto para você, o que você percebeu nesses trechos destacados? Vamos lembrar quais são eles? Então veja comigo aí. Os pterossauros, com o apoio da Universidade Paranaense, no mesmo local, um deserto e de tão especial. O que esses trechos que foram, né, destacados ali, né, o que eles têm em comum? O que eles querem transmitir para a gente? Que informações eles querem passar? Eu tenho certeza que alguns de vocês aí já percebeu que
são explicações e foram separadas por vírgulas. É como se fossem informações acessórias, uma informação a mais para o leitor. E lembre-se, esse recurso é muito utilizado em vários textos e ele foi utilizado nesse noticiário de rádio, então ficou desta forma que vocês estão vendo aí. Olha lá as vírgulas que apareceram. Certo? Então, sempre quando eu tenho uma informação adicional, ela vai aparecer entre vírgulas. Mas não só entre vírgulas, pode aparecer usando travessões ou usando parênteses. Os parênteses você já viu em outras aulas, que pode ser usado. Então, agora nós sabemos que pode aparecer essa informação a mais com vírgulas, que é esse caso, ou com travessões. Mas para a gente colocar em prática isso que nós estamos vendo, vamos para o exercício, né? Porque é assim que a gente vai percebendo essas informações no texto. Então, nós vamos analisar vários trechinhos do texto que nós ouvimos e lemos, ok? E lembre-se, toda vez que eu tenho esse recurso nos textos, e não é exclusivo das notícias, né? Pode aparecer em qualquer texto, nós chamamos esse recurso de aposto, tudo bem? Então, vocês estão vendo aí que você tem um trecho. E tem duas informações que estão escondidas. E embaixo nós temos as duas informações. Então, você vai registrar aí qual é a primeira informação. Essa informação que é uma explicação na primeira parte e qual é a segunda. E aí, refletiu? Então vamos corrigir? Acompanha aí comigo. Então, há 90 milhões de anos, qual é a informação que eu vou colocar para explicar? Olha lá. No auge do período Cretáceo, um carnívoro caçava na paisagem repleta de areia e dunas do interior do Paraná, que na época era um local árido. Então vamos aqui, agora que a gente já descobriu a explicação, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ver a quem se refere. Então, vamos ligar. Você não precisa fazer aí, mas acompanhe aqui comigo com atenção. Então, há 90 milhões de anos, no auge do período Cretáceo. É uma informação, né, que está explicando qual outra. Isso, a informação anterior aqui, ó. Tá? Então, no auge do período Cretáceo, é uma informação que explica a informação anterior. E a outra aqui, na época, que na época era um local árido? Isso, na época, se refere a interior do Paraná. Tudo bem? Então, agora vamos para a próxima. Então, acompanhem lá comigo. Essa aqui tem que pensar um pouquinho mais, porque essa aqui nós temos dois trechos. Então, qual é a informação que explica lá o primeiro e qual é o segundo?
aí, refletiu? Então agora são duas informações. E lembre-se, eu tenho que prestar atenção também no contexto, né? No que me diz aquele trecho. Então vamos ao primeiro. O Vespersaurus paranaensis é como foi batizado ou era dos dinossauros? Isso, como foi batizado, se assemelhava ligeiramente a um Velociraptor. Então vamos colocar essa informação aqui. E vamos pensar, como foi batizado? Está explicando qual informação aqui? Isso mesmo, então como foi batizado, ele está se referindo a quem? Ao Vespersaurus paranaensis. E o segundo aí, olha lá, você pode entender melhor a cronologia do Mesozoico. Mesozoico, a era dos dinossauros nessa reportagem. Então vamos aqui também marcar. Então nós temos aqui informação. Então essa ficou mais fácil, né? Porque na hora da leitura ela já direcionou a quem, né? Então a era dos dinossauros, ele está se referindo a aqui, ó, cronologia do Mesozoico, que é um período dos dinossauros. Vamos analisar mais uma? Então, também, são dois trechos. Leia com atenção. Qual é a informação que completa a primeira e qual é a segunda? Antes de nós corrigirmos, eu quero que você veja aqui um detalhe comigo nesse trecho aqui. Vocês lembram que eu falei que nós estamos trabalhando com as vírgulas? Mas também pode ser parêntese, pode ser também aqui, ó, os travessões, tá? Então, sempre quando eu tiver essa informação, nós temos, né, esse detalhe da informação a mais, esse acessório, a gente também pode usar esse recurso, tá bom? Que ele tem a mesma funcionalidade da vírgula. E então vamos fazer a correção aí do que você fez. Olha lá o primeiro trecho. Apesar disso, só o dedo central. Só o dedo central era mais comprido ou era mais curto? Ah, muito bem, né? Era mais comprido. Então vamos colocar aqui. E esse aqui também ficou tranquilo para a gente saber a quem se refere, né? Então, se a gente tem mais comprido, o que era mais comprido? Aí ele se refere aqui, ó, ao dedo central. Estão vendo? Ó, dedo central. E o último, os laterais mais curtos. Mantinham-se apontados ligeiramente para o alto. Que é quem? Ele está se referindo a quem aqui? Então, quando eu tenho os mais curtos, ele está se referindo aos dedos laterais. Lembram-se que nós vimos tanto no vídeo quanto na leitura lá do primeiro texto, que era o texto de divulgação científica? Muito bem. Então, esse recurso ele é muito utilizado em textos de divulgação científica, em notícia, reportagem, narrativas, e você pode usar isso também, que é uma forma de prender mais ainda o leitor, porque quanto mais detalhes eu tenho, né, mais informações eu vou ter naquele texto e mais interessante ele vai ser. Então, vamos fazer o registro dessa regra, que é uma regra muito importante para a gente. Então, e como chamamos esse recurso da pontuação, a gente já sabe que é o aposto. E uma das funções é explicar ou detalhar melhor o nome ao qual se refere. Geralmente vem separado por vírgulas, travessões ou parênteses, dependendo o recurso que eu vou utilizar. Eu também não posso encher de travessão, encher de vírgulas e encher de parênteses, né? Senão daí meu texto fica cansativo, né? Então eu tenho que sempre usar numa dosagem que não fica cansativa a leitura. Então anote aí essa regra para não esquecer mais.
Registro da regra feita? Então agora nós vamos fazer um momento de disputa entre os dinossauros na pista. Este momento da aula é o momento em que nós vamos comparar informações dos textos que nós lemos. Noticiário de rádio e texto de divulgação científica. Embora os dois textos trouxeram informações muito bacanas sobre o dinossauro, eles têm características bem próprias de cada um. Então eu vou apresentar agora para vocês dois dinossauros. Aí você pode escolher para quem você vai torcer, para quem vai ganhar essa disputa na pista aí. Então olha aí comigo primeiro. Então o primeiro representando o noticiário de rádio é o Troodonte. O Troodonte, ele é o mais inteligente de todos os dinossauros. Olha aí ele. Que bonitinho! Aí nós temos também um outro dinossauro representando o texto de divulgação científica, que é um super conhecido da gente, que é o Tiranossauro Rex, que é o rei dos lagartos. Então você escolhe para quem você vai torcer aí e quem vai vencer essa nossa disputa. Se é o Troodonte ou se é o Tiranossauro Rex. E para nós iniciarmos a disputa, vamos colocá-los na pista. Então olha lá comigo, aí está a pista. Largada e chegada. Então o primeiro dinossauro representando o noticiário de TV, ou melhor, noticiário de rádio, que é o Troodonte. E o segundo lá, o Tiranossauro Rex, representando o texto de divulgação científica. E como vai ser essa disputa? Nós vamos fazer análise de várias questões sobre os textos que nós lemos. Então, aquela pergunta você vai ter que me dizer se refere ao noticiário de rádio ou se refere ao texto de divulgação científica. Vamos à primeira? Então, acompanha aí comigo. O texto escrito para divulgar uma descoberta científica foi o noticiário de rádio ou o texto de divulgação científica? Pense aí comigo. Então, qual texto foi escrito para divulgar a descoberta? Isso mesmo, texto de divulgação científica. Então, quem vai caminhar um pouquinho aí é o Tiranossauro Rex. Vamos para a segunda pergunta? Qual texto apresenta um resumo, que é um lead das informações principais? Isso tá fácil. Então, esse estava fácil. É o noticiário de rádio, porque lembram-se que ele tem as mesmas características da notícia. Então, quem caminha lá é o nosso amiguinho Troodonte. Vamos para a próxima pergunta? Olha lá comigo. Qual texto apresenta uma linguagem científica? Que ele apresenta um vocabulário próprio da ciência. Então, qual apresenta? Isso aí, de texto de divulgação científica. Então, vai lá o Rex andar mais um pouco. Próxima pergunta. Qual texto pode ser escrito por pesquisadores, cientistas, professores e jornalistas? Esse também estava fácil, não é mesmo? Que é o texto de divulgação científica. Então, olha lá, o Rex está vencendo a pista. Será que ele vai vencer? Vamos ver a próxima pergunta, olha lá. Em qual texto o leitor é chamado de ouvinte? Molezinha para você.
ouvinte lembra rádio, então é noticiário de rádio. Então, olha lá, o dinossauro andou mais um pouquinho. Próxima pergunta, vamos lá. Qual texto é baseado em pesquisas, em dados coletados? A pesquisa é a base desse texto, então é o texto de divulgação científica. E será que o Rex vai ganhar? Vamos ver a próxima pergunta. Qual texto é escrito como se estivesse conversando com quem está ouvindo? É um texto que como se estivesse conversando, então quer dizer que é um noticiário de rádio. Olha lá, caminhou mais um pouquinho. E será que vai empatar essa disputa? Vamos ver a próxima pergunta, ela pode ser decisiva. Então acompanhe comigo lá. Qual texto é publicado em revistas científicas, livros, plataformas de divulgação científica, televisão e internet? Então, qual é o texto? Isso mesmo, olha lá, texto de divulgação científica. E com isso, quem venceu a nossa disputa lá na chegada? O Tiranossauro Rex. Muito bem. Agora, se você estava torcendo para outro dinossauro e não ganhou, não tem problema. O que vale é a nossa diversão e todo o conhecimento que a gente ganhou, né? Que a gente adquiriu ao longo de todas as nossas aulas. Mas antes de nós encerrarmos, eu gostaria que você registrasse aí no seu caderno as informações que a gente foi descobrindo ao longo do nosso jogo. Registro feito? Então chegamos ao final de mais uma sequência de atividades. Adorei voltar aqui com vocês. Vamos combinar de novo. Use máscara. Até mais e se cuidem.